aleluia, entrou aonde o mestre estava, amém, com um vaso de alabastro. E quando ela entra, amém, aonde o mestre estava com um vaso de alabastro. O que é o vaso de alabastro? O vaso de alabastro, amém, era feito com uma pedra muito cara, ou seja, com uma pedra muito fina, aleluia. Significa que a mulher, amém, quando entrou na casa do fariseu, amém, partiu o vaso aos pés do mestre. A primeira lição que nós tiramos, o que é que nós temos partido, amém? O que é que nós temos partido de valioso aos pés de Cristo Jesus, amém? Quando nós entramos, amém, naquilo que é a presença de Deus, nós temos que dar uma adoração verdadeira. Nós viemos aqui adorar Cristo Jesus. Nós viemos aqui adorar Cristo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E eu quero dizer para alguém que está aqui que a adoração não é simplesmente um momento, aleluia. Que a adoração não é simplesmente quando o mundo pega, amém, na guitarra e ele começa a lançar as melodias. Isso não é simplesmente adoração, mas sim adoração é quando eu tenho um estilo de vida. Mas sim adoração é quando de segunda até sábado, aleluia, eu sei glorificar o nome do Senhor. E como eu sei glorificar o nome do Senhor? Amém. Eu sei glorificar o nome do Senhor quando eu entro na presença dele, oro, medito, jejum. Isso sim eu estou a glorificar o nome do Senhor. Mas aqui o problema é quando eu de segunda a sábado não tenho um tempo de meditação. O problema é quando eu de segunda a sábado não consigo jejuar. Eu de segunda a sábado não tenho tempo de oração. Mas no domingo, aleluia, eu vou todo arrumado, eu vou toda arrumada e dobro os meus joelhos e começo a adorar. Irmão, deixa-te falar que essa mesma tua adoração é mesmo só canto ou falácias, porque a adoração começa a partir do coração. Porque a Bíblia diz em Isaías 29:13 que esse povo me adorava, amém, mas simplesmente, amém, com a sua boca, os seus preceitos que eram ensinados pelos homens, mas o seu coração estava distante daquilo que é a presença de Deus. Mas como eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia também diz em Jeremias 29:13, amém, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Com isso compreendemos que a adoração, amém, não é simplesmente quando é sobre a minha boca, mas a adoração começa quando eu começo a adorar com o meu coração, aleluia. Então, vamos aprender que quando estamos a adorar, quem tem que falar primeiro não é a minha boca, mas sim o meu coração, aleluia. Guarda isso sobre a vossa vida. A Bíblia manifesta que quando Davi, amém, enquanto tocava, o espírito maligno se retirava de Saul. Vou repetir, Davi, enquanto adorava, o espírito maligno se retirava de Saul, amém. Vamos entender que o espírito maligno não se retirou de Saul porque simplesmente Davi, amém, pegou a sua harpa e começou a tocar, mas porque Davi tinha tempo de adoração com Deus, amém. Então, aleluia, guarda isso sobre os vossos corações a todo momento e a toda hora. Se não tens uma vida de adoração, amém, durante a semana, não pensa que aqui, onde nós estamos, vamos dar uma adoração verdadeira no mestre. Não. Porque a adoração verdadeira é aonde ninguém te vê. A adoração verdadeira é quando o teu pastor, a tua líder, o teu líder não te vê, amém. Que eu sei, amém, se eu sou um adorador verdadeiro, eu sei como se vestir. Se eu sei, amém, como eu sou um adorador verdadeiro, eu sei como falar com os meus irmãos, como falar com meus pais, amém. Porque a Bíblia manifesta que Cristo procura, amém, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A única coisa que Deus, amém, não levanta é adorador, amém. Deus levanta levita, profeta, pregadores, mas não levanta adorador, porque quem adora tem que ser com amor, amém. Então quando nós vamos entrar na presença do Senhor, temos que dar uma adoração verdadeira no mestre. A minha pergunta que fica é: o que tens colocado, amém, aos pés do mestre? Se é uma adoração falsa ou se é uma adoração verdadeira, amém. Porque quando é uma adoração verdadeira, não são simplesmente falácias, mas quando é uma adoração, amém, verdadeira, aquilo sai do meu íntimo,
Porque a adoração é samudiar, é expressar aquilo que eu sinto no Mestre, aquele que é, que era e que há de vir. É o Senhor Todo-Poderoso, o maná que caiu do céu, é o Senhor Todo-Poderoso, a coluna de fogo, é o Senhor Todo-Poderoso, a nuvem sobre a minha cabeça, aleluia, é o Senhor Todo-Poderoso. Isso é adoração verdadeira. Eu reconheço, amém, que o Mestre está comigo, mas quando é uma adoração falsa, é quando eu simplesmente, amém, entro na presença do Senhor de qualquer maneira e não consigo expressar aquilo que eu sinto. Esse é o maior problema. A maioria dos problemas é quando nós não conseguimos expressar, amém, aquilo que é a verdadeira adoração. Amém. Se queres entregar uma verdadeira adoração no Mestre, começa a orar mais, começa a meditar, começa a jejuar, porque quando eu adoro, nada consegue me abalar, porque a Bíblia manifesta, amém, em João 16:33, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. Amém. Ser um verdadeiro adorador não significa que não vais ter aflições. Eu, enquanto orava, eu percebi que, independentemente daquilo que é a tempestade, Cristo está comigo, dentro, ou seja, ou fora do barco. Aleluia. Então vamos crer, amém, dentro daquilo que é a palavra do Senhor. Amém. Vamos entregar uma adoração verdadeira no Mestre, porque nós não viemos aqui olhar o irmão, não viemos aqui, amém, ver roupa, não viemos aqui olhar, mas sim viemos entregar uma adoração verdadeira no Mestre, amém. Talvez você estava distante, amém, do rei, talvez você estava distante do trono, mas isso só até agora, porque hoje tu voltas na presença do Senhor. Dentro daquilo que é a presença de Deus, amém. Isso não são falácias, amém, porque aquilo que acontece no quarto, amém, vai se refletir, amém, neste momento de adoração, porque quando eu oro eu tenho palavra, quando eu medito eu tenho palavra, quando eu sou um verdadeiro adorador eu tenho palavra. Então, quando você olha, amém, e entra na presença de Deus, não é simplesmente para ficar calado, amém. Temos que entrar na presença do Senhor verdadeiramente. A Bíblia diz que a mulher entrou com o vaso, amém, o vaso, amém, pedra muito fina, quebrou na presença dele, amém. A mulher não olhou o preço, mas nós compramos um vestido caro, compramos uma calça cara, não queremos agachar para adorar o Senhor, amém. E não vamos entrar na presença do Senhor, independentemente de quanto é o meu telefone, independentemente de como é o meu vestido, eu vou ajoelhar e vou adorar o Senhor verdadeiramente. Saia com esta palavra em teu coração para poder transformar. E como a palavra transforma o meu coração? Quando eu tenho reflexão por tudo, quando eu consigo meditar na palavra. E o verdadeiro adorador, ele não se abala não se abala com nada, porque um verdadeiro adorador, ele sabe que vai ter problemas. A oração, a adoração, muitas das vezes não vai me livrar dos problemas, mas é meu problema, vai me fortalecer. Vamos aprender, amém, que quando essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não estava bem, ele estava a explicar, amém, eu sei como estar bem, sei viver, amém, bem, também sei viver quando estou mal. Então, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada tenho falta, amém. Vamos aprender que com o Senhor, amém, eu tenho tudo, e sem o Senhor eu não tenho nada. Mais vale estar na presença do Senhor quebrado do que estar no mundo completo, porque quando o mundo me quebrar ninguém vai me refazer, mas quando eu se quebrar na mão dele, do Senhor, não fica calado, amém. Não importa o irmão que está do lado, adora verdadeiramente o teu Deus, porque só Ele sabe aquilo que você passa. O irmão que está do lado não sabe, amém, aquilo que você passa. Não fica com vergonha, amém. Se estás distante daquilo que a presença de Deus, volta, que Ele hoje te chama, amém. Nada é por coincidência. Eu aprendi que na presença do Senhor, que quando eu estou dentro da presença do Senhor, nada é por coincidência. E eu me recuso a sair. Quando alguém está a tocar, eu me recuso a sair vazio, porque eu sei que aonde está a tocar um louvor de um adorador verdadeiro, eu saio sempre com alguma coisa, que é a presença
dele. A Bíblia manifesta que nós somos o templo do Espírito Santo. E a minha questão é que fica, no templo é para fazer o quê? É para adorar a presença dele. É para adorar o Senhor a todo momento. Então, não pensa que de segunda a sexta ficaste sem adorar, que de segunda a sábado ficaste sem meditar, não tiraste tempo para olhar na presença dele. E quando chegas aqui, quem se encher, o culto não é para receber, ele já te falar. O culto é para dar a presença dele. O culto é para adorar a todo momento. Então, nós temos que dar daquilo que nós estamos cheios, porque eu tenho que transbordar, amém? Eu tenho que transbordar daquilo que eu meditei, tenho que transbordar daquilo que eu adorei lá no quarto secreto. A palavra que fica, começa hoje a ser um verdadeiro adorador dentro daquilo que é a presença dele. Começa hoje a meditar, começa hoje a rever as tuas ações. Não se distraia com os demais, pois o Senhor hoje te chama. E não é uma coincidência, não. A mulher entrou na casa do fariseu, amém? E vamos ver que sempre terá um fariseu, irá falar, mas se ele era profeta, amém? Se ele é profeta, não sabe que ele é um pecador.